A gente vai voltar a fazer isso, mas eu quero começar, claro, com a ênfase em questões exclusivas, porque, na verdade, eu não tive ainda revisão de conteúdo. Claro que quando eu falei das peças, volta e meia a gente falava de conteúdo. Lembra que eu falei de queixa-crime? Vem comigo aqui, ó. Como é aquela observação? É igual um radialista tem aqui na Bahia. E lembre-se sempre, galera, você tem que conhecer o mandado de segurança para saber por que você não vai fazer o mandado de segurança. Lembre-se sempre, galera, né? Você vai conhecer o mandado de segurança para saber por que, eventualmente, sua prova não é o mandado de segurança. Por exemplo, não cabe mandado de segurança quando é possível a impetração de habeas corpus. Então, o mandado de segurança é uma medida subsidiária. Porque se há um risco à liberdade individual, se eu posso impetrar um habeas corpus para discutir legalidade de prisão, discutir prisão preventiva, prisão em flagrante, eu não vou impetrar mandado de segurança. Então, mandado de segurança é uma medida subsidiária. E veja a dificuldade. É muito difícil, mas é muito difícil, no processo penal, você encontrar um caso concreto em que um habeas corpus eventualmente não possa ser impetrado. Então, justamente por isso, existe a dificuldade de cair na peça profissional o mandado de segurança. Estou dizendo que é impossível, mas existe a dificuldade por conta disso. Quer ver um caso especial para vocês entenderem? Imagina o seguinte, um presidente da Câmara está sendo acusado de peculato. O Léo falou muito hoje sobre funcionário público, não é isso? Uma das medidas cautelares que podem ser determinadas pelo juiz, em detrimento da prisão preventiva, que é subsidiária, é o afastamento da função pública. STJ e STF admitem a impetração de habeas corpus para atacar essa medida cautelar que afastou um presidente da Câmara da função pública. Mas você vai dizer, mas professor, aí não teve restrição à liberdade. Mas veja o seguinte, se essa medida cautelar for descumprida, o que é que o juiz vai fazer? Quando o sujeito descumpre uma medida cautelar imposta, o que é que o juiz faz? Decreta a prisão preventiva. Então, mesmo no futuro, há um risco à liberdade individual. Por isso que o habeas corpus pode ser impetrado e eu acabo deixando de lado a impetração do mandado de segurança. É uma hipótese de habeas corpus preventivo. Ok? A 24 tem a ver com inquérito policial, mas também tem a ver com ação penal. E aí já foi objeto há muito tempo de questão discursiva da FGV na segunda fase de penal. Aí é importante demais essa súmula vinculante número 24. Diz respeito a uma lei que também é importante, já caiu na segunda fase de penal, que foi a lei 8.137/90. Cuidado com isso aqui, viu? 8.137/90. É uma lei que trata dos crimes contra a ordem tributária. Essa lei, Léo falou hoje, né? Essa lei já caiu. Um caso de IPVA, não foi? A questão da uma hipótese de fraude para o não recolhimento do IPVA, sempre girando em torno da teoria do delito. Mas fica atento também aos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Pessoal, se cair lei especial, não tem bicho de 7 cabeças. Qual é a análise que você vai fazer? É um crime previsto em legislação especial. Então, todo delito tem elementos objetivos e tem elementos subjetivos. Pensa, por exemplo, numa associação ao tráfico. Elemento objetivo, a pluralidade de agentes, é um crime plurissubjetivo. Elemento subjetivo, a existência, por exemplo, de dolo, ou seja, a intenção de se associar para a prática dos crimes previstos na lei de drogas. A análise é a mesma em torno da teoria do delito. Então não é para se desesperar se eventualmente cair uma legislação especial, porque nós sabemos que temos muitas aí em sua coletânea. Isso já caiu na segunda fase da OAB em torno da teoria do delito, mas também já caiu em torno dessa súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o que é que prevê essa súmula vinculante? A súmula vinculante 24 para a FGV é uma hipótese de atipicidade do fato. Uma hipótese de atipicidade da conduta. Para o Supremo, não se configura o crime material, cuidado, o crime material contra a ordem tributária, enquanto não houver o esgotamento da via administrativo-fiscal, o lançamento definitivo do crédito tributário. Então, antes do encerramento do PAF, já falei isso aqui na aula de ação penal e também na aula de procedimento, antes do encerramento do procedimento administrativo fiscal, cuidado, não é em qualquer crime contra a ordem tributária, é no crime material contra a ordem tributária, onde há de fato uma supressão, uma sonegação fiscal, uma sonegação de tributo. Nesses crimes, eu só posso instaurar o inquérito policial, aí tem a ver, eu só posso oferecer a denúncia promovendo a ação penal quando encerrar o procedimento administrativo fiscal.
Ah, professor, e se, por exemplo, o delegado da Polícia Federal instaura um inquérito policial antes do encerramento da via administrativa, o que é que eu tenho que fazer para atacar essa decisão administrativa? Impetrar habeas corpus, tendo como fundamento jurídico do pedido justamente o que? A súmula vinculante número 24, para trancamento do inquérito, para arquivamento do inquérito policial, enquanto não se esgotar a via administrativa e restar, por tabela, configurado o crime material contra a ordem tributária. Ok, pessoal? Súmula vinculante número 24 do Supremo, também é uma súmula importante em relação a isso aí. Outra súmula do Supremo Tribunal Federal que nós temos, aí já não é vinculante, sobre inquérito, é a súmula 524. Outra súmula sobre inquérito policial é a súmula vinculante 524. Vocês comeram no intervalo, né, galera do online aí? Comeram, não foi? Todo mundo comeu aí no intervalo? Oh, lanchou, desculpe, né? Todo mundo, né? Beleza, então ninguém quer almoço aqui hoje. Para trancar o inquérito, para parar as investigações, enquanto o HC aqui na súmula vinculante 24 seria para trancar o inquérito, parar as investigações, arquivar o inquérito policial, enquanto não esgotar a via administrativa. Porque, veja, eu tenho que esgotar a via administrativa para certificar a existência de um débito fiscal. É uma condição para o exercício da ação penal. A pergunta de Silvio: onde é que seria a ameaça à liberdade a permitir a impetração de habeas corpus no contexto da súmula vinculante número 24? Crime material contra a ordem tributária prevê pena privativa de liberdade. Então, é uma hipótese de habeas corpus preventivo. Não existe habeas corpus para trancar processo porque o fato é atípico, por exemplo, atacar o recebimento da denúncia. É a hipótese aqui. Ou seja, não há justa causa para a ação penal porque ainda não se esgotou a via administrativa. E se eu não impetro habeas corpus, deixo o processo correr, corre-se o risco de que no final do processo, na fase da sentença, o sujeito seja condenado e aí receba, por tabela, uma pena privativa de liberdade. O direito de ir, vir e ficar sem constrangimentos ilegais vai estar violado. Ok? Depois eu tenho a prisão preventiva. Prisão preventiva, que você sabe, está sujeita lá àqueles requisitos, né, do artigo 311 e 313. 312 e 313, desculpem. 311, 312 e 313 do CPP. A gente fez um ROC sobre isso aqui. Prisão preventiva sujeita àquelas hipóteses de admissibilidade, os requisitos do 311, 12 e 13 do Código de Processo Penal. Prisão preventiva, que é a última ratio, é uma medida excepcional. O juiz pode decretar a prisão preventiva na fase de uma sentença condenatória? Pode, mas tem que fundamentar. Fundamentar com base nesses requisitos do artigo 312 do CPP. O juiz pode decretar uma prisão preventiva na pronúncia, mandando o réu a júri? Pode, mas tem que fundamentar com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, porque a prisão preventiva é excepcional. Nesse sentido, estão lembrados? Parágrafo 3º do 413 do CPP e os parágrafos 1º e 2º do 387 do Código de Processo Penal. Detração penal que caiu no último exame de ordem, pode vir agora na segunda fase. Parágrafo 1º que transforma a prisão preventiva, mesmo na fase da sentença condenatória, como uma medida excepcional, parágrafo 1º do 387 do CPP. Então, seja na sentença condenatória, no inquérito ou no curso da ação penal, a prisão preventiva é a última ratio. Se o juiz puder substituir a prisão por uma outra medida cautelar do 319, ele deverá fazer, porque a prisão preventiva é uma medida subsidiária. Ok? Agora, quais são as peças que nós temos aqui em relação à prisão preventiva? Cabe relaxamento de prisão preventiva? Cabe, né? Relaxamento de qualquer espécie de prisão, né? Relaxamento cabe quanto a qualquer espécie de prisão, né? Também o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Relaxamento tem abrigo em qualquer espécie prisional. Qualquer prisão ilegal pode ser relaxada. Até a prisão pena pode ser relaxada. O cara está preso há mais de 10 anos, já tem direito a livramento condicional, o juiz nunca apreciou, essa prisão pode ser relaxada.
Então veja que qualquer espécie de prisão pode ser relaxada e a prisão preventiva não fica fora disso. Quer ver uma hipótese que nunca caiu na segunda fase? É absurdo, porque é um tema muito corriqueiro na prática. Relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo. Lembra que a gente comentou muito sobre isso? Você tem aí 3 súmulas do STJ sobre isso, a súmula 21, a 52 e a 64, 3, ó, do STJ. Confirma para mim aí, 21, 52 e 64, não é isso? 3 súmulas do STJ sobre excesso prazal. Encerrada a instrução criminal, encerrada está a possibilidade de relaxar a prisão por excesso de prazo. Não há relaxamento por excesso de prazo se for a defesa que deu causa ao excesso prazal. São 3 súmulas sobre excesso prazal do STJ. Então, se existe um excesso de prazo na conclusão do processo, a prisão preventiva tem que ser relaxada. Ok? Ao mesmo tempo, se a prisão preventiva for decretada fora dos casos previstos em lei, como assim, professor? Decretar a prisão preventiva em crime culposo, 313 do CPP, inciso 1º. Decretar a prisão preventiva, por exemplo, de ofício, na fase do inquérito, sem representação do delegado, sem requerimento do Ministério Público, a peça também é relaxamento de prisão. Juiz federal decretando a prisão preventiva num crime estadual, relaxamento de prisão, incompetência absoluta do juízo. Então, vejam que essas hipóteses vão tornar a prisão ilegal. Se é ilegal, a peça é relaxamento. Agora, se os requisitos da prisão preventiva não mais se fazem presentes, aí a peça vai ser revogação de prisão preventiva. Ok? Com base no 316 do CPP. Então, relaxamento vai para a prisão preventiva ilegal. A revogação da prisão preventiva tem por objeto afirmar que os requisitos do 312 não estão mais presentes. Então, se você está discutindo o 312 do CPP, olha que observação legal. Nunca falei aqui. A peça é o 316. Se os fundamentos jurídicos de sua peça são a inexistência dos requisitos, a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP, sua peça vai ser revogação da prisão preventiva. Agora, se o fundamento de sua peça é o não cabimento de uma prisão, porque o crime é de menor potencial ofensivo, porque o crime é culposo, porque o juiz decretou a prisão preventiva de ofício na fase do inquérito, aí a peça é o relaxamento, porque a prisão é ilegal. Ok? O agravo à execução entrou ali como uma das primeiras apostas, o artigo 197 da LEP, né? Falar do agravo é o quê? Falar que é a mesma estrutura do rese e lembrar aquela velha dica batida, mas que a ansiedade pode fazer com que sua visão fique obscura. Isso não vai acontecer. Só cabe agravo em execução contra a decisão proferida pelo juiz da vara de execuções penais. Acabou. Só cabe agravo com a decisão proferida pelo juiz da VEP.